Olá, meu nome é Fernando Sansoni Rodrigues, sou ex-aluno da Faculdade de Medicina do ABC, fiz residência aqui na Faculdade de Medicina do ABC e tenho mestrado também realizado aqui na Faculdade de Medicina do ABC. Hoje o tema que eu vou tratar aqui vai ser sobre vulvovaginite, um tema muito importante dentro da ginecologia geral, porque no quadro de infecções que perpassa a grande demanda nos consultórios e nos serviços públicos, a infecção do trato genital inferior tem uma importância especial. A vulvovaginite define-se como um quadro de processo inflamatório e infeccioso que atinge o trato genital inferior. E por trato genital inferior, nós entendemos o conjunto de estruturas anatômicas que abrange a vulva, o canal vaginal e o colo do útero na sua porção externa, que é a porção estratificada. O colo do útero é uma porção anatômica especial que se compõe por dois tipos de revestimento, como nós estamos vendo aqui na figura. Ele é composto de uma parte estratificada do epitélio externo, que perpassa e se dá continuidade no canal vaginal, e o canal cervical, que é composto por um epitélio glandular que ajuda a manter a descarga vaginal, que também é composta pela descarga das glândulas parauretrais de Skinner e das glândulas paravestibulares de Bartolini. Esse conteúdo vaginal faz com que se mantenha uma questão de biologia local, de componentes bacterianos da flora normal, que mantém então uma situação de equilíbrio e de defesa. É muito importante entender no quadro de vulvovaginites esse balanço que se caracteriza pelo desequilíbrio e, portanto, da instalação dos quadros infecciosos. As vulvovaginites são muito comuns. De 25% a 75% das demandas nos consultórios e nos serviços públicos. Todas as mulheres, em algum momento, terão um desses quadros e mesmo na infância, por dificuldades na higiene e por corpos estranhos na presença de processos até infantis de brincadeira, podem então favorecer que esses quadros infecciosos se estabeleçam. Na vida adulta, existe uma importância grande e um prejuízo na qualidade de vida da mulher, e ainda infecções associadas, como do trato genital inferior junto com infecção urinária, e essas infecções podem ascender por via canalicular o ambiente mais alto do trato genital, acometendo trompas, ovários e, portanto, os quadros de doença inflamatória pélvica. Quando se estabelecem esses quadros infecciosos no ambiente da gestação, pode levar a um comprometimento da gestação, rompimento das membranas de revestimento do embrião e do feto, levando a um abortamento ou trabalho de parto prematuro, infecções no pós-parto e todos os grandes problemas que temos nessas circunstâncias que estão envolvendo um parto prematuro, uma UTI neonatal e todo o conjunto de situações emocionais e financeiras envolvidas nessas circunstâncias. Portanto, devem ser sempre muito bem abordados e tratados para que não exista complicações advindas de um quadro não evidentemente tratado de acordo. Esse painel mostra a importância que tem o entendimento desse conjunto de mecanismos que mantém a flora vaginal. A biota vaginal, então, é mantida principalmente pelo lactobacilo, que se desenvolve bem nessa composição de descarga vaginal, e esse lactobacilo, que é um micro-organismo da flora natural, faz no seu metabolismo a conversão do glicogênio em glicose, e essa ação metabólica vai produzir uma acidificação no meio como resultante desse metabolismo, o ácido lático, e a aeração com a produção do oxigênio. De tal forma que temos um ambiente vaginal, então, normalmente muito ácido
e hostil a micro-organismos oportunistas que podem se desenvolver. Na quebra desses fatores de defesa, teremos então uma diminuição da aeração do ambiente vaginal e, portanto, o estabelecimento de oportunistas, micro-organismos que estão eventualmente até presentes como transitórios na flora vaginal e podem então, nessa oportunidade, encontrar um ambiente favorável para a sua reprodução e, portanto, causando infecções. Assim, os aeróbios ou os anaeróbios e outros micro-organismos que estão eventualmente até em infecções conjuntas. Quando nós estudamos a flora vaginal, também podemos perceber que mesmo os micro-organismos presentes e que são de ambiente de defesa, como os lactobacilos, podem, em situações específicas, ter uma hiperproliferação e essa hiperacidez relativa a esse processo vai agredir a parede vaginal, que como consequência vai ter uma descamação acelerada. E essa descamação vai produzir então lise das células, uma citólise, e é então uma infecção também oportunista por hipercolonização dos micro-organismos naturais. E nessa situação a gente tem então uma vaginite citolítica, uma vaginite com hiperacidez e uma descamação acelerada do ambiente vaginal. Nessa figura nós podemos notar que os lactobacilos presentes se distribuem de forma normal e as células descamativas aqui estão num ambiente de harmonia. Já quando você tem uma hiperproliferação dos lactobacilos, o processo de agressão à parede vaginal resulta como tal uma grande descamação em massa dessa estrutura da parede e essas células então lisadas no ambiente vaginal vão produzir uma hiperacidez. Como consequência, sintomas específicos como ardor, prurido, desconforto urinário, disúria, desconforto na relação sexual que nós chamamos de hispareunia. Outra situação específica são as infecções de desarmonia do ambiente vaginal. Então a gente pode ter as infecções por aeróbios e anaeróbios. Os mais frequentes, a infecção vaginal mais frequente, mais evidente, é realmente a causada pelos anaeróbios. E, em particular, marcada pela presença da Gardnerella e do Mobiluncus. Essa infecção resulta então de uma proliferação maciça desses micro-organismos, levando a uma mudança do ambiente vaginal. Eles gostam muito de um ambiente mais alcalino, então quando você tem comprometimento daqueles fatores de defesa anteriormente mostrados, há uma diminuição da acidez e um favorecimento da proliferação desses micro-organismos, e aí a colonização leva então a um quadro de descarga vaginal intensa, uma secreção amarelada, esverdeada. Muitas vezes as aminas produzidas por essas bactérias volatilizam, então existe uma queixa muito frequente de odor e esse desconforto traz uma insegurança muito grande para a mulher, tanto no ambiente social como na sua intimidade sexual. Porque a aeração, nesse momento, volatiliza essas aminas, produzindo então odores desagradáveis, principalmente marcados na relação sexual. E essa é uma das queixas principais. O diagnóstico foi muito estudado na década de 80 por um autor de nome Ansel, que propôs então um critério para que o diagnóstico fosse bastante assertivo e propusesse então um tratamento efetivo na cura desses ambientes. Ele então verificou que nesses quadros havia uma alcalinidade no meio vaginal e a medida do pH feita por uma fitinha de tornassol na parede lateral da vagina propiciaria então o diagnóstico através da leitura do pH, que se tivesse então alcalino, fugindo daquele inicial que eu mostrei naquela composição natural da vagina, que varia entre 3,8 e 4,5, se ele tivesse a tendência de alcalino, já seria um dado a mais para favorecer o diagnóstico da
vaginose bacteriana causada particularmente pela Gardnerella mobiluncus. Um outro dado no exame colhido, no exame físico, seria a presença dessas aminas voláteis que, sendo colocado uma gota do conteúdo vaginal numa lâmina e produzido uma clarificação com hidróxido de potássio, produziria a liberação dessas aminas e você então consegue perceber o odor característico, que é uma das queixas. Seria o segundo critério para o diagnóstico específico dessa patologia. O terceiro diagnóstico seria então a presença de células de descamação que na sua superfície tem aderência de bactérias do tipo Gardnerella, caracterizando uma célula guia que nós chamamos de clucel. Nessa figura podemos verificar então uma célula descamativa com a sua superfície de bordos bem imprecisos, que são evidentemente bactérias aderidas à parede da célula, e essas bactérias aderidas à parede dessa célula configuram essa célula guia ou clucel, que é mais um dos critérios considerados de eleição para o diagnóstico desse quadro. Quando nós então caracterizamos, além do corrimento amarelado ou esverdeado, mais dois desses critérios, temos então a segurança para clinicamente diagnosticar e tratar essas vaginoses bacterianas. O tratamento é baseado na presença de elementos imidazólicos, metronidazol, tinidazol, o metronidazol. A clindamicina também é muito eficaz, e assim como a azitromicina. Todos esses elementos são efetivos no tratamento e podem ser usados tanto via oral como vaginal. A primeira abordagem nos quadros que não são recidivantes, nós preferimos fazer com tratamento local. Um segundo e não menos importante quadro das infecções vaginais são os quadros fúngicos, quando então esta eventual presença de micro-organismos facultativos que estão presentes na vagina podem crescer ou por um comprometimento da flora natural, por exemplo, o uso de antibiótico para tratamento de uma infecção urinária, por uma infecção de vias respiratórias, produziu como consequência do tratamento por antibiótico uma quebra também dos fatores de defesa, matam-se também as bactérias da flora natural, e micro-organismos oportunistas não sensíveis a esse antibiótico podem então colonizar oportunamente a vagina, como é o caso dos fungos. E os fungos mais frequentes encontrados no ambiente vaginal que causam estas perturbações são as cândidas. Existem algumas espécies de cândidas, a mais comum é a albicans, mas também temos a glabrata, a flavus, iminitis e a brasiliensis. Todos esses quadros são naturalmente mostrados da mesma forma, quer dizer, as manifestações clínicas independem do tipo de cândida. Ela vai causar uma grande irritação vaginal, com um quadro clínico de intensa descamação, intensa descarga vaginal, acompanhada de um prurido marcado e intenso. Essa descamação vai produzir também uma irritabilidade vulvar, como consequência desse processo por contato, e muitas vezes vem então uma queixa urinária acompanhando o quadro vaginal, que na avaliação menos atenta pode até ser considerada como uma infecção urinária, que na verdade é secundária a um processo vaginal. Ela é então um fungo de presença eventual na vagina, ela funciona como um comensal, não causando infecção. Causa infecção quando esses elementos de defesa ficam desequilibrados, existe uma hiperacidez vaginal que promove então a esporulação das defesas, das reservas do fungo, que se apresenta como um esporo, e nessa migração para a fase adulta ele vai então formar uma pseudohifa e a hifa. E a característica de encontrar as três formas, tanto o esporo como a pseudohifa e a hifa, caracterizam microscopicamente a confirmação desse processo infeccioso.
Isso pode ser feito de uma forma simples, escolhendo uma pequena porção do conteúdo vaginal, clarificando com hidróxido de potássio e olhando diretamente no microscópio, facilmente são vistas estas formas biológicas, tanto do esporo como das hifas e pseudohifas. Além do conteúdo vaginal, que neste caso ele é grumoso, coagulado, importando e se aderindo às paredes vaginais, facilmente diagnosticado numa avaliação clínica, a verificação através da bacterioscopia desse esporo, hifa e pseudohifa, confirma então a hipótese diagnóstica. Lembrando ainda que nesses casos, como eu já disse, a acidez aqui é marcada, então nós temos uma hiperacidez vaginal nesses casos. Normalmente, o diagnóstico é clínico e confirmado pela bacterioscopia. A cultura, nesse caso, só será indicada e pedida se eu tiver recidivas dos quadros e, portanto, estiver suspeitando de que a minha terapêutica não é efetiva por uma resistência específica daquele tipo de cândida. Então eu posso ter uma não albicans, uma glabrata ou de outro tipo, e a cultura específica e antibiograma vai me facilitar indicar o antifúngico mais específico. Então, naturalmente, não se pedem secreções para cultura e antibiograma de conteúdos vaginais, porque vai crescer todo tipo de bactéria, todo tipo de fungo e não vai nos ajudar no diagnóstico. Então, nós devemos pedir esse exame de uma forma dirigida. A influência principal da cândida em alguns quadros naturais da vida da mulher, como, por exemplo, a gravidez, onde você tem um estado em que aumenta a descamação vaginal, a progesterona aumenta a acidez das secreções glandulares e também do conteúdo vaginal, favorecendo a presença da candidíase. De estados de comprometimento imunológico, como diabetes mellitus, ou ainda situações de doenças degenerativas em que você tem um estado de comprometimento imunológico, estes fungos podem, de forma oportunista, causar infecções. Então, é muito comum a associação com imunossupressores previamente usados e candidíase rebote, ou antibióticos e candidíase rebote, corticoide também, ou ainda quando temos estados infecciosos de comprometimento imunológico, como é o caso, por exemplo, da imunodeficiência adquirida. Esse é o quadro típico que encontramos no exame ginecológico, um conteúdo vaginal aderido, coagulado, de aspecto fluconado, que irrita muito a parede vaginal e do colo do útero, existindo como consequência uma descamação intensa e, portanto, uma hiperemia transitória do epitélio caracterizada pela descamação excessiva, maior velocidade do que a velocidade de reparação desse mesmo epitélio. O diagnóstico, portanto, é clínico, com a característica desses conteúdos, verificando uma tendência a um pH mais ácido, clarificado por hidróxido de potássio a presença das hifas e pseudohifas e, portanto, a facilidade do tratamento, já que eu tenho uma certeza do diagnóstico clínico confirmado por esses instrumentos de fácil aplicação num ambiente de consultório ou de ambulatório. O tratamento é com imidazólicos, miconazol, tioconazol, isoconazol, todos eles muito eficazes, tanto do ponto de vista local e ainda, eventualmente, do ponto de vista também sistêmico. Quando os quadros são recidivantes, nós podemos estender a ação antifúngica via sistêmica por um período de tempo maior, acompanhando os ambientes em que exista uma hiperacidez, por exemplo, o período perimenstrual. Então, algumas vezes a gente estende os antifúngicos por alguns meses após o tratamento da fase aguda, para que não haja uma recidiva constante.
Outro quadro importante e não menos interessante são todas as que eu falei até agora são doenças não consideradas transmissíveis. Esse aqui é uma exceção porque a tricomoníase é uma infecção causada pelo protozoário flagelado, ele é sexualmente transmissível, portanto, sempre que encontrarmos esse quadro, deveremos ter atenção em tratar os comunicantes, os parceiros. É uma infecção que causa clinicamente uma descarga vaginal amarelada, bastante irritativa, muito sintomática, com odor que acompanha, porque também aqui tem a presença de elementos voláteis como aminas. Ele interfere muito na qualidade da vida da mulher, porque traz um desconforto genital intenso, que compromete a sua condição social e sexual, muitas vezes acompanhado de sintomas urinários. É muito fácil fazer o diagnóstico, não só pela presença do quadro clínico, mas também pela facilidade que temos no conteúdo vaginal ao observarmos no microscópio clarificado por hidróxido de potássio, novamente, a presença desses flagelados muito visíveis ao olho da microscopia, e esses flagelos muitas vezes são inclusive acompanhados de doenças concomitantes, porque bactérias de contaminação mais rara ou até vírus podem se agregar nos flagelos e causar infecções concomitantes. A incidência é variável, o quadro inflamatório é bastante intenso, a descarga é amarelada ou esverdeada e produz, como eu disse, um comprometimento tanto do ponto de vista da qualidade de vida, da intimidade sexual e do desconforto urinário associado. O tratamento é normalmente com metronidazol, tinidazol ou secnidazol em dose única com bastante eficácia. Lembrando sempre de tratar os comunicantes, os parceiros que estão envolvidos naquela ambientação íntima. Aqui é um diapositivo mostrando que esse processo agride bastante a parede, tanto da vagina como do colo do útero, e essa descamação produz, então, até petequias, que são como consequência de um afinamento produzido pela excessiva agressão da parede e descamação acelerada do epitélio. Para terminar essa visão das vulvovaginites, nós temos dois quadros infecciosos causados pelas viroses. E duas delas mais importantes são a do papilomavírus e do herpes vírus. O papilomavírus, também muito conhecido como HPV, é uma infecção que leva à contaminação através do contato sexual. Ele é um vírus não sistêmico, ele é um vírus epitelial que se abarca nas células da camada basal e começa então a proliferar junto com a renovação do epitélio. Muitas vezes essa infecção a infecção primária não leva a manifestações importantes de manutenção. Poucas mulheres que são contaminadas mantêm essa infecção. Mas quando essas mulheres mantêm a infecção, as lesões são importantes e podem ser lesões de simples tratamento, como verrugas, até lesões planas que podem levar à degeneração do epitélio e formação de neoplasias invasivas. O HPV é um vírus da família DNA. Existem mais de 150 subtipos do HPV. Um terço deles é de preferência pelo trato genital e metade desses 150 subtipos são capazes de causar lesões oncogênicas. Nessas condições, nós temos então 4 tipos de apresentação das lesões do HPV. Ele pode ser clínico, onde são facilmente encontradas as lesões do tipo verrugas, que mesmo num exame ginecológico desprovido de equipamentos, é fácil de reconhecer e
e, portanto, diagnosticar. A lesão pode ser subclínica, então você não vai encontrar as lesões específicas e só com o exame armado, através da colposcopia ou da colpocitologia, olhando as paredes descamativas e as células descamadas com características de atipias, coelocitose, vão então indicar a presença daquela infecção causada pelo HPV. Isso a gente considera, então, uma infecção subclínica. E as infecções latentes são aquelas infecções em que o HPV está presente, não causa nenhum tipo de lesão. Nos exames mais rotineiros de colposcopia e até de citopatologia, você não vai encontrar anormalidades anatômicas e nem citológicas, porém, quando você pesquisa a presença do vírus através de biologia molecular, ele está presente na biologia molecular e, portanto, é uma infecção que está latente, porque ela não ainda está com a eliminação completa do vírus, esse vírus está no seu clearance de eliminação, mas ele poderá vir a recrudescer e causar novamente a infecção clínica. De tal forma que a infecção pode ser clínica, subclínica e latente e variar nessas três condições durante toda a vida reprodutiva da mulher. O HPV, portanto, ele causa lesões importantes, lesões do tipo verrugas ou lesões planas que estão presentes principalmente de uma forma inaparente nos genitais internos, da parede vaginal e do colo do útero. As lesões planas podem levar, então, a um processo de degeneração do ambiente do tecido estratificado. Existe um momento em que o tecido glandular se encontra com o tecido estratificado no colo do útero, que nós chamamos de junção escamocolunar, que é a área mais suscetível do epitélio do colo do útero, onde essas infecções, então, são estabelecidas. O tratamento pode ser feito com cauterização. A cauterização pode ser química, elétrica, com um aparelho de alta frequência ou até o laser. Cada um desses elementos são viáveis e são efetivos, e o que vai determinar a escolha de um ou de outro elemento no tratamento vai ser exatamente uma avaliação do próprio profissional médico que está acompanhando e diagnosticando esses quadros. Nos casos de invasão mais importante do tecido e na evolução para doenças pré-invasivas, nós devemos fazer a exerese das lesões e até eventualmente a retirada da área do colo do útero onde existe o comprometimento na junção escamocolunar. Chamamos essa técnica de conização cervical, que pode ser a bisturi frio ou a eletrofrequência. A prevenção, portanto, é um elemento mais importante e deve ser pautado pelo ginecologista com especial atenção, que é a primeira oportunidade que se tem, tanto no exame ginecológico como no exame de citologia oncótica. O exame armado de colposcopia facilita reconhecer lesões que a olho nu não são visualizadas, e o principal mecanismo de defesa, além da avaliação ginecológica periódica, é a vacina anti-HPV, que é efetiva e deve ser feita de preferência antes do início da intimidade sexual. Quando essa moça ou essa iniciante da vida sexual ainda não teve o contato com HPV e, portanto, a imunidade adquirida vai ser efetiva. A última virose que devemos aqui falar hoje com vocês é o herpes vírus, também uma virose que é considerada sexualmente transmissível. Ele tem vários tipos diferentes de apresentações. O que nos interessa hoje são os vírus do tipo simplex tipo 1 e tipo 2, que são aqueles que caracterizam a infecção oral e genital. Esses vírus vão se estabelecer numa infecção primária, que nós chamamos de primo-infecção. Essa infecção vai se estabelecer de uma forma crônica, não é possível eliminar de forma completa o vírus, porque na remissão da lesão primária, ele vai se estabelecer habitando as terminações nervosas daquela área da pele comprometida e pode aflorar várias vezes durante a vida da mulher,
ou do parceiro, mas estamos falando especificamente da mulher, nas situações em que você tem um comprometimento imunológico ou a exposição a fatores desencadeantes. Até, por exemplo, a exposição ao sol pode ser um fator desencadeante da infecção. Período de variações hormonais, como o período perimenopausal, ou ainda durante a vida reprodutiva, o período perimenstrual, também pode ser desencadeante de surtos de recidivas. Eles persistem de forma indefinida, esses vírus, no ambiente da pele e habitando as terminações nervosas. Causam, então, no período agudo, transformações celulares que vão levar a lesões ulceradas. Inicialmente formam-se vesículas, essas vesículas ulceram e coalescem, levando a lesões de intenso sintoma doloroso, e que podem, inclusive, apresentar contaminação secundária por bactérias da pele natural, como Streptococcus e Estafilococcus. Então, a contaminação se estabelece por fomites ou por contato específico, e, nesse caso, a imunidade é que vai determinar aqui a produção de uma remissão mais rápida ou não. O tratamento pode ser realizado com antivirais, no caso antirretrovirais, fanciclovir, aciclovir. E o período de incubação desses quadros é de 2 a 25 dias, a fase aguda dura até 7 dias, as lesões tendem a coalescer e ficarem agrupadas, pode ter um quadro clínico geral, manifestado por febre, atralgia, e pelo comprometimento da pele genital também, frequentemente, disúria, algúria, enfim, sintomas urinários decorrentes dessa infecção. Esse é o quadro típico, são várias lesões que acabam coalescendo e formando, então, altamente dolorosas esse comprometimento no ambiente genital. Como eu disse, então, os antirretrovirais nas doses aqui esboçadas são efetivos no tratamento e devem ser usados não no sentido de cura, mas no sentido de diminuir o período de latência aguda e fazer com que as recidivas ou os quadros de recrudescência fiquem mais distantes possíveis um do outro. Então, é uma infecção importante. E agora, para finalizar minha apresentação, queria então que ficasse como mensagem final para vocês, que as vulvovaginites, então, são o quadro mais importante que acontece nas demandas dos consultórios e dos serviços públicos, tanto na mulher jovem como na mulher na fase menopausal, também abarcando a parte da gestação, podem levar a consequências graves, como ascendência da infecção para o trato genital alto, levando inclusive a processos do tipo abscesso tubo-ovariano e ainda esterilidade secundária por estenose da tuba. Na gravidez, comprometimento do ambiente gestacional, trabalho de parto prematuro e abortamentos. E esses quadros, então, são muito importantes e, portanto, devemos ter muita atenção na possibilidade do diagnóstico precoce e tratamento efetivo. As mais frequentes são as bacterianas, principalmente a dos anaeróbios, seguidas pelas fúngicas e os protozoários, que são as tricomoníase. Não menos importantes e sexualmente transmissíveis, vamos lembrar das tricomonas e das virais. Era isso que eu tinha para falar hoje com vocês. Agradeço muito a atenção de todos.